Olá, hoje é 24 de outubro, de 2025, sexta-feira, dia do podcast do Grupo de Conjuntura. Na semana passada, a gente chegou a tangenciar um tema, né, dos riscos, de alguns riscos presentes na economia mundial atual, né? Riscos que começaram a ser apontados por alguns economistas e por participantes do mercado também. Alguns notaram, por exemplo, que alguns episódios de default no mercado de crédito americano levantaram essa questão de que pode haver empresas muito alavancadas e isso aí pode deflagrar uma crise de crédito. Outros têm falado mais sobre a questão do mercado acionário, né, de uma possível bolha no mercado acionário americano, de outros países também, mas em particular do americano, né, que é o mais importante de todos. E no mercado americano, o preço das ações, medido pelo índice S&P 500, né, ele subiu nos últimos 12 meses 19%, puxado principalmente por ações de empresas de alta tecnologia, que subiram 27% nesse mesmo período. Mas se a gente for um pouquinho para trás e pensar nos últimos 24 meses, a alta do preço das ações foi 52%. E mais, isso já vem altas assim nos últimos 5 anos, pelo menos. É, isso quer dizer o quê? Que os americanos que têm ações em bolsa tiveram, em média, um aumento da sua riqueza em ações de pouco mais de 50% em 2 anos, né? Esse enriquecimento certamente impulsiona o consumo, mas também, certamente, expõe esses investidores a um risco considerável caso venha a ocorrer uma queda brusca no mercado acionário, nas bolsas de valores. É, é, Vamos pensar o seguinte, quer dizer, nos últimos anos, e há uma matéria há várias matérias que têm saído na imprensa internacional, mas na revista Economist, mostrando isso. Nos últimos anos, investidores, famílias americanas, incentivadas por essa alta do preço das ações, começaram a entrar na bolsa. E hoje o estoque de ações que ela tem é muito maior do que há alguns anos atrás, relativamente à sua renda. É, Investidores estrangeiros, em particular investidores europeus, também buscaram o mercado acionário americano por esta mesma razão, né? Mas entram muitos investidores estimulados pela alta do preço das ações, essa entrada dos investidores em massa reforça esse movimento de alta. Então você vai tendo uma especial profecia autoconfirmada, né? Que vai se confirmando na forma de mais e mais alta do preço dos mercados, das ações nas bolsas. Tem sido muito comentado, até o Lixa se referiu na semana passada a um artigo da economista Gita Gopinath, ex-economista-chefe do FMI, que o artigo acabou sendo muito comentado porque ela estimou as perdas potenciais de riqueza para os investidores americanos e internacionais caso a estimativa dela, o cálculo que ela fez, a simulação que ela fez, foi considerando o seguinte: em 2000, a gente teve também um surto de ações de alta tecnologia, e isso carregou a bolsa para cima, né? Provocou também um movimento de grande alta no preço das ações. Naquela época, as empresas que estavam puxando isso eram as chamadas empresas ponto .com, eram as empresas ligadas à internet, né? Agora é uma coisa mais ampla, inclui empresas da área de inteligência artificial e robótica e outros setores de altíssima tecnologia no presente, né? Mas naquela época,
Houve uma onda, de compra de ações e houve também uma bolha. A gente olhando para trás, a gente pode afirmar que houve bolha. A atual é só uma especulação, mas olhando para lá, houve uma bolha que foi estourada no final, no início do ano, no ano 2000, no início de 2000. E então houve uma queda brusca dos preços das ações naquela época e uma destruição grande de riqueza. Isso aí foi um fenômeno marcante. O que esse economista Gita Gopinath calculou é o seguinte: se houver uma correção de preços, quer dizer, uma queda dos preços das ações, da mesma magnitude da ocorrida em 2000, se isso ocorrer agora, qual é o tamanho da perda de riqueza no mercado acionário? E o cálculo dela é que os investidores americanos teriam uma perda de 20 trilhões de dólares. É, cerca de 80% do PIB americano. E os investidores estrangeiros de 15 trilhões de dólares. Então, se teria uma destruição de riqueza muito grande, isso aí, obviamente, leva a a uma retração de consumo. E, portanto, ao levar a uma retração de consumo, também há uma recessão nessas economias. Mas como avaliar? É muito difícil avaliar se realmente a gente tem uma bolha ou se não, se os preços das ações estão subindo, se você está tendo toda esse crescimento do mercado acionário é um crescimento virtuoso, porque as empresas realmente estão dando muito mais lucros e empresas mais lucrativas, suas ações têm que se valorizar. A respeito disso, há vários indicadores. Eu vou comentar aqui hoje é, os indicadores que são produzidos a partir pelo economista Robert Shiller, que foi prêmio Nobel de Economia, e que tem vários indicadores interessantes sobre o mercado financeiro, né? E um índice muito apropriado para discutir essa situação atual é o índice CAPE. CAPE, a sigla em inglês quer dizer relação preço-lucro, que é uma relação muito usada para avaliar se as ações na bolsa estão com preço alto ou baixo. Então, a relação preço-lucro ajustada pelo ciclo. Esse indicador do Robert Shiller nos mostra o seguinte: essa relação preço-lucro no mercado acionário americano, em particular nas ações que fazem parte do índice S&P 500, está no nível 39,51. Quer dizer, o preço das ações é 39 vezes o lucro das ações. Esse nível é alto ou não? Para vocês terem uma ideia, o Schiller tem a série histórica desde 1881 dessa relação. Ou seja, já se vão aí mais de 150 anos. Nesses últimos 150 anos, só houve uma vez em que a relação preço-lucro estivesse mais alta do que ela está hoje, né? Só uma vez os preços estiveram tão altos no mercado acionário por esse critério, que foi exatamente antes da crise, da chamada crise do ponto com, né? É, aquela bolha no preço das ações das empresas ligadas à internet. Naquele momento, no final de 99, esse índice estava com valor 44,2, agora está 39. O outro índice mais alto foi o que ocorreu em setembro de 1929, às vésperas do crash, do famoso crash da Bolsa de 29. Naquela época, esse índice atingiu 32,6. Então, só para recordar, 29, em 1929, 32,6. Hoje, 39,5, maior que em 29, mas um pouquinho menor que em
em dezembro de 99, às vésperas da crise da Bolsa das Empresas.com. Portanto, estamos com uma relação preço-lucro muito elevada, né? Há vários outros índices interessantes que o Chile faz. Eu fiz, na verdade, aqui uma correção para pensar num ciclo mais curto, tentar captar o preço, os lucros das empresas nos últimos 3 anos, porque essa coisa da inteligência artificial é, é um fenômeno bem recente, né? E continua, ainda assim, a relação preço-lucro uma das mais elevadas da história. Um outro índice interessante que o Schiller também apresenta é, é a relação entre o lucro por ação, quer dizer, a rentabilidade de uma ação, né? E o lucro por ação, que na verdade é como se fosse a taxa de lucro da empresa, né? Lucro sobre o capital acionário em ações. É, a relação entre isso e os juros de longo prazo, né? Então, quanto maior o lucro em relação à taxa de lucro em relação à taxa de juros, maior, melhor a situação para a empresa que investiu, né? E quanto menor, quer dizer, a taxa de lucro, menos vai estar sendo capaz de remunerar os juros, né, o capital de terceiros. E hoje a gente está com um nível muito baixo, a gente está com uma taxa de 1,6. Houve poucos momentos anteriores também que essa relação esteve tão baixa, quer dizer, a lucratividade comparada ao custo do capital de terceiros. Então, isso aí seriam dois indicadores que sugerem que realmente você pode estar tendo uma bolsa. Antes de eu terminar aqui, eu vou passar a palavra para o Lixa, que vai até comentar indicadores que apontam até numa direção oposta, mas a gente tem que avaliar e a conjuntura é sempre assim, né? Nunca existe um único conjunto de indicadores apontando todos na mesma direção. Mas, de repente, você tem vários indicadores importantes apontando uma direção e você começa a perceber, olha, aqui há um risco, né? Esse que eu apontei é para mostrar, aqui há um risco. Eu não estou afirmando que tem uma bolha que vai estourar, mas que há um risco de que exista uma bolha que vai estourar, isso aí parece inegável. E queria lembrar um episódio que é protagonizado pelo famoso presidente do Banco Central americano, né, do Fed, que é o Alan Greenspan. O Greenspan, ele tinha colocado a taxa, em 1987, estava com a taxa de juros muito baixa e, e os preços das ações estavam disparando. Então havia toda uma discussão sobre se ele deveria deixar a taxa de juros baixa, olhar para a economia e não olhar para o mercado acionário, para os mercados de ativos em geral, para elevar a taxa de juros para evitar, porque taxa de juros baixa estimula a bolha, isso aí é sabido, isso é líquido e certo, né? E aí o Greenspan disse: a gente não sabe se é bolha ou não, então melhor deixar estourar e depois a gente vai, se estourar, se ficar claro que foi, se ficar comprovado que foi uma bolha mesmo, estourou, a gente vai lá e, vou usar uma tradução livre aí do que ele falava, limpa a sujeira, né? Baixa a taxa de juros, socorre as empresas, algumas empresas, etc, etc. Então, mas isso aí às vezes tem um preço muito alto, né? Em 87 não teve, mas em 2008 não. Em 2008 a gente teve uma crise que, aliás, foi uma crise financeira, foi uma coisa muito mais ampla do que uma crise do mercado de capitais, né? Mas eu queria lembrar isso porque hoje a gente está fazendo discussões em certo sentido, parecidas com outros momentos, como 1987, como foi também em 2007, 2008, e como também foi a véspera da crise das empresas.com.
Mas então, colocando aqui, só para terminar, mais uma coisinha, quer dizer, a gente não pode simplesmente. A gente usa as analogias históricas, mas não pode simplesmente cravar que vai acontecer a mesma coisa, porque cada caso é um caso, né? E hoje a gente sabe que, de fato, a inteligência artificial é uma revolução tecnológica de grande importância que está tem impactos sobre a produtividade, sobre a lucratividade, etc. Ninguém sabe com certeza quais são e quais serão, sobretudo, esses efeitos. Mas cabe a gente fazer o quê? Ir mapeando os vários indicadores para poder se posicionar ou eventualmente antecipar a ocorrência ou não de uma eventual correção ou, na pior das hipóteses, uma crise nesse mercado de valores, de bolsas de valores, no mercado acionário e, eventualmente, no mercado financeiro internacional. Lixa, com você. Tá, obrigado, Francisco Eduardo. Então, um pouco também no que o Francisco Eduardo destaca, não? Ou seja, agentes financeiros no mercado internacional eh, estão, tem um sistema de avisos ou alarmes, não? Através de vários indicadores que possam mostrar se pode acontecer uma correção grande ou não tão grande na bolsa de valores, por exemplo, que Francisco Eduardo está destacando, tá? O certo é de que esses indicadores estão em um estado de alarme, não? E começaram a piscar e a mostrar de que temos alguns riscos. Agora, comentando um pouco outros indicadores que não são tão dramáticos, que vão um pouco em sentido contrário ao que o Francisco Eduardo destaca. Por exemplo, o Goldman Sachs tem um indicador também dessa relação preço-lucro que Francisco Eduardo colocou para todo o Standard Poor's 500, que é 39, mas eles analisam a relação preço-lucro para as sete maiores empresas que estão lá na Standard Poor's 500. E para essas sete maiores, o número cai para 27, cai de 39 para 27, tá? E, na verdade, esse número 27 é bem menor, não? Que os casos, os picos anteriores que Francisco Eduardo tinha destacado. Na verdade, está bem mais abaixo, tá? Então, é claro que é só uma parte não são as sete maiores empresas listadas lá, mas já está com um indicador um pouco menor. Outro ponto que também vai nessa linha é que o fato do dólar ter se desvalorizado este ano, não temos um dólar mais barato, está tornando o preço das ações americanas para os investidores internacionais muito mais baratas, não? E, em consequência, pode ter uma demanda expressiva ainda para essas ações, tá? Por exemplo, para o ano que vem, 2026, se estima que a demanda líquida seja de 520 bilhões de dólares só para Standard Poor's, não? Standard Poor's 500, tá? Então, existiria também poderia se sustentar esse nível de preço das ações, pelo menos para o ano que vem, por causa dessa demanda que seria feita por investidores internacionais. Outros indicadores também sobre o tema estão analisando sobre os ativos que as empresas de tecnologia têm, ou aquelas empresas que estão listadas nas bolsas, e elas estão muito mais leves que anos anteriores, e em especial estão menos alavancadas, tá? Então, eh, eh, comparado especialmente com o que estava acontecendo no final dos anos 90, não? Um pouco antes do estouro da bolha.com que Francisco Eduardo destacou, tá? Especialmente, então, estas empresas que têm crescido bastante o preço das ações têm recorrido a menos
em termos relativos a que aconteceu no final do século passado, tá? Então estão menos alavancadas e, em consequência, tendo eh, algum percance ou acontecendo algum evento inesperados, estão menos frágeis, tá? Tanto é que, por exemplo, no caso do Goldman Sachs, eles acham que pode chegar a ter uma correção o ano que vem da Bolsa Standard Poor's. Só para falar, neste momento que nós estamos gravando, Standard Poor's passou dos 6.800 pontos, tá? 6.805 pontos. E se espera que no final do ano ele alcance os 7.000 pontos, tá? Então, pode ser que ao longo do ano que vem pelo menos estou falando projeções do Goldman Sachs, possa ter uma correção que vai entre 5 e 8%, tá? Ou seja, uma queda do preço num cenário é, é, mais provável, tá? Seria isso. O que não seria muito dramático, não? Não estamos falando de valores muito altos, ou seja, uma queda de 30 ou 40%, que seria mais parecido com o que aconteceu lá no ano 2000, estaria como uma baixa probabilidade, tá? Ou seja, temos os indicadores que Francisco Eduardo estamos destacando, mas que pode levar a uma correção, se é que leva, a uma correção pequena no preço das ações. Tem outros temas também que Francisco Eduardo destacou. Ele já tinha falado isso a semana passada também, o fato de terem aparecido um conjunto de empresas não tão grandes, não, mas relevantes, que pediram falência, não? Tem aí a Primalay Capital, Tricolor Holding, Fairbrandts, tá? Um conjunto de empresas médias que pediram falência, tá? São as famosas, entre aspas, baratas que Jamie Dimon, não? Que o CEO do JP Morgan destacou que poderiam estar aparecendo. Mas, de qualquer forma, elas não têm afetado especialmente o sistema bancário americano, não? O pedido de falência não está afetando significativamente o sistema bancário. Então, mas de qualquer forma, está sob observação, não? Se aparecem mais empresas de médio porte com problemas, tá? Francisco Ayala destacou o tema da política monetária, não? Quando citou o Greenspan. Temos dois temas para discutir hoje em termos de política monetária americana, não? Em primeiro lugar, o presidente do Fed, o Jeremy Powell, destacou mês passado que o Banco Central americano poderia suspender, tá? A venda de ativos, não? De tanto públicos quanto privados que ele estava fazendo, ou seja, suspender o quantitative tightening, tá? É, é claro que isso vai afetar a liquidez do sistema bancário, tá? Especialmente num contexto onde tem caído bastante as reservas bancárias, tá? Hoje as reservas bancárias americanas estão por volta de 2 trilhões e 900 bilhões de dólares, mas estão caindo, tá? Isso pode estar e o fato do Federal Reserve não continuar vendendo os ativos pode afetar isso. Lembremos que, de qualquer forma, o balanço do Federal Reserve ainda é bastante grande, não? Eles têm ativos por um total de 6,6 trilhões de dólares, tá? Então, um tema é o que vai ser feito com essa política não convencional, não? Ou mais quantitativa. E o outro tema é o tema sobre a redução da taxa de juros, tá? Uma redução da taxa de juros estimula o aumento do preço das ações. E se já existe um risco de bolha, pode estar exacerbando esse problema, tá? Então, já começou a se discutir sobre se a gente vai ter mais uma redução do Federal Fund. Ele está nesse patamar de
4 e 4,25, não? 4,25 é o teto. Poderia ir para 3,75 a 4 e provavelmente parar por aí. Ou seja, pode ser que esteja mudando também por causa desta questão de estabilidade financeira ou riscos financeiros, pode estar mudando também a política do Federal Reserve em termos de taxa de juros, não? Estava se prevendo até o final do ano que teríamos duas reduções de 0,50, pode ser que só aconteça uma redução, tá? Depois dessa redução, o Fed pare, não tanto pela questão inflacionária, mas por causa de alguns temores na bolsa, tá? Então, esse é outro tema para alguma das implicâncias que a gente pode ter, tá? É, é claro que também a política, eu falei para vocês de que um dólar fraco tende a favorecer a demanda de estrangeiros por ações americanas, tá? É claro que isso também está um pouco associado ao fato de que existia nos últimos meses alguns temores sobre se o dólar continuaria ou não como reserva de valor, não? Como moeda internacional. Tá? Eh, a semana passada, quando teve o encontro do Fundo Monetário, muito se debateu sobre esse tema e hoje em dia, um pouco o consenso que se estabeleceu foi de que não existem grandes alternativas para o dólar como moeda de valor, pelo menos não no curto, mediano prazo, tá? Em consequência, não sei se existe muito mais espaço para uma desvalorização do dólar. É claro que as políticas do Trump, do secretário do Tesouro americano, podem desvalorizar um pouco o dólar, mas eu acho que o temor que se tinha 1 ou 2 meses atrás em relação a se rapidamente iria ser substituído o dólar, acho que já está um pouco consenso de que não. Tá? Em consequência, isso também ajuda a que o dólar não se desvalorize tanto, tá? E ajuda também a que o preço das ações americanas não suba tanto, tá? Mas era basicamente isso, não? Ou seja, existe um conjunto de indicadores, Francisco Coelho destaca isso, eh, esses indicadores indicam maior risco do que existia nos anos anteriores, temos esses avisos na frente, mas o aviso de que existe um risco ou algum perigo não significa que ele vai se materializar, tá? É isso um pouco, Margarida. Eu queria só complementar aí um pouquinho, e lembrar que essa discussão que a gente está fazendo agora, né, e principalmente essa que você, Lixa, colocou no final, né, uma eventual mudança na trajetória da política monetária, especialmente nos Estados Unidos, que é lá que a gente está falando, né, da eventual bolha no mercado de ações, foi uma discussão que tomou boa parte dos anos que se seguiram à crise financeira de 2008. Quer dizer, os bancos centrais, através da condução de suas políticas monetárias, além de mirar a inflação baixa, né, que é um alvo de todos eles, também devem mirar a formação de bolhas, ou seja, devem conduzir as políticas monetárias no sentido de evitar a formação de bolhas, que isso daria, assim, outro status à condução da política monetária e, eventualmente, obrigaria, na atualidade, a ela ser muito mais restritiva, porque a ideia de uma política monetária ajudando, claro, além de uma supervisão, no caso do sistema bancário, mas no mercado de ações americano, como é que a política monetária poderia, então, ajudar a desinflar essa bolha de uma forma mais suave? É subindo os juros. Porque aí você torna a renda fixa mais atrativa e, gradativamente, os investidores de renda variável vão migrando para a renda fixa e você evita aquele estouro de uma bolha, que é um colapso, né? Então, esse tema pode ser que ele venha a tomar espaço aí nas discussões de bancos centrais, se de fato se configurar uma bolha no mercado de ações, especialmente dessas empresas ligadas à inteligência artificial, no caso americano, né? Que isso muda completamente
o viés da política monetária sobrecarrega a política monetária, né? Então é isso que eu queria colocar. Pode ser que a gente esteja aí novamente nesse dilema, né? Esse dilema realmente esse sempre surge, né? Como você olha só inflação, inflação, emprego, ou olha também as condições financeiras, né? Dos Situações como a atual principais mercados ativos, isso, situações como a né? atual sempre geram Esse esse tipo de debate, esse discussão, impacto. né? Isso. Eu queria fazer só mais um comentáriozinho. Eu acho que todas essas coisas que foram ditas aqui são importantes para a nossa avaliação, mas eu queria fazer um comentário sobre essa previsão do Goldman Sachs de uma correção de 6, 8%. Pode ser, mas eu sou cético em relação à ideia de que depois de uma alta muito grande você tem uma correção pequena. Eu vou dar mais um dado que eu falei assim, quanto subiu em relação ao passado, né? Para você pegar os últimos 5 anos, o S&P 500 dobrou. Isso dá uma alta de mais ou menos de 15% ao ano. Quer dizer, então quem está para o investidor, pensa o investidor americano ou investidor estrangeiro, 15% ao ano é bem mais do que você obteria com qualquer aplicação em renda fixa, obviamente. Então, e isso se repetindo durante 5 anos, isso começa a atrair muito, a atrair muito. Nesse ano ainda tem esse outro fator para o investidor, para o investidor estrangeiro, aí ainda tem que levar em conta se o dólar está se apreciando, aí ele pode ganhar mais ou se está depreciando, como aconteceu esse ano, né? É, mas o que que isso aí me leva a pensar? Por que que eu sou cético em relação a essa a possibilidade de uma correção pequena? Porque imaginem o seguinte: as pessoas estão entrando na bolsa a cada ano, muito mais gente entrando e botando mais e desviando recursos de renda fixa para renda variável e entrando na bolsa, porque está ganhando 15%. Enquanto na outra, em renda fixa, está ganhando muito menos que isso, vai, 5, o que for. É, se começa a cair o preço das ações, caiu 6, 7%. Isso mudou completamente o cenário entre. Aí você pode descobrir que está sobrealocado. Todos vão descobrir que investiram demais no mercado acionário. Tem muito dinheiro no mercado acionário e podem sair daí para renda fixa. Então, eu acho que quando uma situação dessas, depois de subir demais o preço de um ativo, né, agora dos ativos das ações, quando ele começa a cair, eu acho que quando houve assim, uma espécie de overshooting, supondo que tenha havido, né, esse overshooting, eu acho muito difícil que você tenha uma pequena correção. Mas isso digamos, a conferir, né? A gente tem muitos argumentos aí para um lado e para o outro, e o nosso propósito aqui é trazer essa discussão aqui para todos aí que estão nos acompanhando. Ficamos por aqui e até a próxima sexta-feira, até semana que vem, com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.